Muito bom dia a todos. Hoje é dia 11 de junho, está começando mais um Bom Dia Mercado. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a volta do Campeonato Espanhol. Finalmente está de volta mais um grande campeonato na Europa. Vamos falar também no dia de ontem, que teve várias oportunidades para trabalho. Vou comentar como é que eu trabalhei e, claro, vou pedir a ajuda de vocês para a gente se preparar junto para o dia de hoje. Olá pessoal, eu sou o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse é mais um Bom Dia Mercado, um programa diário, matinal, na maioria das vezes, patrocinado oficialmente pela Betfair para a gente se preparar junto para os jogos do dia de hoje. No dia de hoje temos a volta do Campeonato Espanhol, nessa semana o Campeonato Italiano volta também, então cada vez mais os campeonatos europeus vão voltando à normalidade e, logicamente, vai aumentando o nosso nível de atenção, o nosso nível de trabalho. Então eu já peço vocês para me ajudar também nessa questão de preparação, né? Eu estou sempre lendo os comentários aqui para a gente se preparar junto para os melhores jogos possíveis. Às vezes eu estou focado numa oportunidade específica e não estou olhando para outra. E é por isso que é bacana essa troca de ideias aqui entre nós. Falando nisso, comenta aqui para mim como é que foi o seu dia de ontem. Eu vou comentar o que eu fiz no dia de ontem, o que eu observei, as oportunidades que eu deixei passar, o que eu consegui pegar, mas eu quero saber também de vocês, né? Compartilha aqui comigo como é que foi o dia de ontem, o que vocês fizeram. E lógico, todos os comentários vão estar concorrendo aos prêmios aqui do canal. Se você quer ganhar uma caneca como essa, um moletom, uma camisa, enfim, deixe seu comentário aqui porque toda semana eu sorteio esses prêmios para devolver para vocês essa moral. Mas tem que estar inscrito no canal, se inscreve aí embaixo se não se inscreveu ainda e deixar o like no vídeo. Fechou? Então vamos falar um pouco do dia de ontem, depois a gente volta para o dia de hoje. Primeiro, vou começar já agradecendo aos amigos de Portugal que de novo me ajudaram demais nessa rodada, a preparação dessa rodada. Tivemos o Benfica pegando o Portimonense e o Porto pegando o Marítimo. E muita gente comentou, olha, Theo, o Portimonense poderia estar numa posição melhor. O Portimonense ele tem um elenco para... Teve gente que falou até para brigar pela Europa. Tá? Um elenco muito bom e ele está numa posição que ele não deveria estar. E o Benfica vinha numa fase muito ruim. A gente comentou aqui, o Benfica estava 10 jogos sem vencer, tinha uma pressão muito grande de ter perdido a distância de 7 pontos para o Porto, de Porto ter chegado, teve o apedrejamento lá no autocarro do Benfica, teve pichação na cara, enfim, estava tudo favorável para ser um jogo difícil para o Benfica. Acabei pegando o gol do Pizzi do Benfica, não foi, na minha opinião, um back excepcional. Tá? Foi um back onde eu não estava tão cheio assim, porque a confiança no Benfica também não era isso tudo. E naquele momento do jogo também o Benfica estava bem, mas também não estava trucidando o Portimonense. Acabei pegando esse gol do Pizzi. O Benfica fez 2-0 no primeiro tempo, a odd foi para 1-0-3. No segundo tempo, o Portimonense voltou muito melhor. Na minha opinião, não deixava o Benfica passar do meio, não deixava o Benfica criar tanta oportunidade, muita pressão na saída de bola. Enfim, jogando como um time que queria e criando muita oportunidade de bola parada, criando muita oportunidade de bola aérea. Né? Era nítido. Quem estava vendo o jogo deu para sentir que o Portimonense queria a recuperação. Né? E eu comecei a espetar um pouco do meu lucro lá embaixo a 0,3. Dessa vez não cometi o erro de expor muito do meu lucro. Coloquei uma quantia que eu achava justa. Acabei pegando o primeiro gol do Portimonense. Não freebetei porque eu estava trabalhando com lucro, eu queria um empate. E o empate acabou vindo depois de um chutaço de fora da área, um golaço mesmo. E aí o jogo ficou maluco. A odd saiu de 1,03, eu fechei ela, se eu não me engano, a 2,90. Tem um print lá no Telegram. E aí vocês sabem, com lucro no jogo, eu fico muito mais faceiro, né? Já fui atrás da virada do Portimonense, já fui atrás do gol do Benfica para poder ganhar o jogo, que acabou não vindo. Benfica exagerando nos cruzamentos pela direita, muito mal nos cruzamentos, sem nenhum tipo de criatividade. Eu tenho certeza que o benfiquista que viu esse jogo ficou com vergonha do time no segundo tempo. Jogou nada, jogou nada. E esse último abafa aqui, ó, ele foi mais um abafa mesmo do que propriamente uma pressão. Tá? Foi alguns levantamentos na área feitos de forma equivocada, pouco passe dentro da área, pode ver que as barrinhas estão bem pequenas aqui. Foi um jogo muito ruim do Benfica no segundo tempo, um péssimo segundo tempo. E é complicado emocionalmente porque você tem uma vantagem de 2 gols no primeiro tempo, bota uma pressão no Porto, mas aí no segundo tempo vai e deixa essa vantagem escapar. E esse campeonato cada vez mais se encaminha para o lado emocional. Eu estava comentando, eu já vou falar do jogo do Porto, mas eu estava comentando sobre ler os comentários e o pessoal estava falando, olha, Theo, o Porto tinha aquela questão da eleição. Parece que a eleição do Porto se concretizou, parece que o presidente foi reeleito, se eu não estou enganado, se algum portista estiver aqui, me corrija se eu estiver errado, não tem problema nenhum.
mas parece que eles comentaram, olha, provavelmente o Porto vai vir com mais confiança. Então parece que está sempre envolvendo uma questão emocional. E nesse caso aqui, perder uma vantagem de 2 gols é complicadíssimo. E o Benfica agora deixa o Porto se distanciar na liderança, agora já é uma abertura de 2 pontos. Já não era campeão pelo empate por conta do confronto direto e agora vê o Porto abrindo 2 pontos de vantagem. Acabou o campeonato? Claro que não. Né? Nenhum dos dois está jogando um futebol vistoso para falar, esse aqui vai ser campeão. Está muito na questão emocional. Foi um péssimo segundo tempo e um péssimo resultado do Benfica? Sim, mas para trabalho foi um excelente jogo. Porém, esse não foi o principal jogo do meu dia. O principal jogo do meu dia foi esse daqui. Eu vou pedir licença para falar rapidamente sobre ele. E vou pedir licença porque não é uma competição que eu me familiarizo ainda, não é uma competição que eu me acompanho tanto ainda, e nem sei se eu vou acompanhar. Ela está sendo transmitida no serviço de stream que eu utilizo, provavelmente porque as grandes ligas ainda não voltaram todas. Quando voltarem, é bem provável que eles não tenham tempo suficiente para passar, e também a liquidez deve ficar um pouco pior. Mas, dos jogos que eu trabalhei, já trabalhei 9 mercados nesse jogo, e eu estou num lucro muito bom, e esse aqui foi o melhor deles. Né? Eu tinha o Wolfsburg jogando contra o Lanterna do campeonato. Estava exatamente assim. O que eu gosto de chamar a atenção na Bundesliga 3, ou no caso não existe Bundesliga 3, né? A terceira liga alemã, é que a distância do primeiro colocado para o 10º colocado é de menos de 10 pontos. Então tá todo mundo ali, ó. Todo mundo perde, não tem aquele time que se destaca assim por não perder. Todo mundo perde bastante jogo. E num campeonato tão parelho assim, a gente tem odds muito boas, né? Principalmente no mercado de gols. Só que nesse jogo aqui eu acabei trabalhando no Match Odds. Comentei com vocês no Telegram, olha, eu estou acompanhando o jogo do Wolfsburg contra o Jena, vou chamar assim, tá? Não sei se eu estou falando correto. O Jena fez um gol no último lance do primeiro tempo, o jogo estava muito fraco, mas a superioridade do Wolfsburg era gigantesca. Eles vieram para o segundo tempo, eu consegui pegar a virada deles, né? Que foi uma virada até fácil de se pegar, digamos assim, o jogo abriu, mas na trocação eles ficaram muito melhores. Depois de pegar a virada, coloquei uma moeda lei ao Wolfsburg e peguei o empate do Jena. E aí, com mais lucro no jogo, de novo eu fui para cima do mercado, consegui pegar o 3-2, o 4-2 e também peguei o over limite, mas eu acho que eu peguei o limite quando estava 2-2, ainda saíram mais 2 gols. Então, excelente jogo. Tá? Não vou parar muito tempo aqui para falar, só comentando mesmo que é uma competição que me chama muita atenção. Só que é uma competição que provavelmente se eu quiser acompanhar vai me complicar, porque sábado de manhã, por exemplo, a Bundesliga 2 é às 8, a Bundesliga 3 é às 9 e a Bundesliga 1 é 10h30. Então é muito jogo. Nem eu, nem Theo Borges, que gosta de fazer vários jogos, acho que dou conta. Então talvez eu escolha alguns jogos a dedo aqui para fazer, envolvendo a questão de tabela ou o estilo da equipe. Tá? Esse, por exemplo, o Wolfsburg é um time muito ofensivo, mas que não tem uma defesa muito boa. Né? Pode ser um time que eu venha acompanhar. A semifinal da Pokal entre Bayern e Frankfurt foi muito abaixo do que o pessoal esperava, inclusive a minha expectativa também. Esse jogo do Bayern eu não trabalhei bem. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês o que eu fiz, mas eu não trabalhei bem nesse jogo. Não trabalhei o match odds porque o mercado estava muito baixo. Cheguei a colocar uma moeda no HT do Bayern, foi realmente uma moeda, não trabalhei nem com metade da stake lá, consegui pegar o gol, mas enfim, foi uma moeda bem pequena. E onde que eu trabalhei mal? Trabalhei mal no segundo tempo. Eu consegui pegar um lay Bayern no gol do Frankfurt, no empate. Só que quando o Bayern empatou, eu achei que a odd do Bayern ia um pouco mais para cima, né? Porque o Frankfurt foi nítido a recuada do Bayern, foi nítido a chegada do Frankfurt. Esse gol de empate do Frankfurt dava para ter pego, tá? Não dá para falar que foi tirado da cartola. Realmente o Bayern quebrou o ritmo total no segundo tempo, o Frankfurt veio para cima. O Frankfurt sentiu demais a ausência do Kostic, que estava suspenso, que é o artilheiro da equipe na competição, que eu sempre estou falando dele, número 10 pela esquerda, sentiu muito, principalmente nos contra-ataques. O Frankfurt tentava sair para o contra-ataque, não conseguia criar nada. Foi um jogo horrível do Frankfurt na parte ofensiva em relação a contra-ataques. Depois do empate, eu senti que essa odd foi muito para baixo, eu esperava ela um pouco mais para cima, e em vez de eu encerrar a posição no cash out, eu fiz free bet. Eu tirei a minha responsabilidade e queria continuar pegando a subida do Bayern. E eu estou considerando que eu trabalhei um pouco mal aqui, porque eu poderia ter feito o cash out, enfiado o lucro no bolso e depois lá na frente escolhido algum mercado para tentar usar um pouco desse lucro. Eu acreditei demais no Frankfurt, eu achei que o Bayern ia manter ali uma partida abaixo, né?
Não foi uma partida grande do Bayern depois de tomar o gol, mas eles foram lá e marcaram. Parece que, tipo assim, a gente marca quando quiser, né? Então, ainda bem, não tomei o gol para ficar em prejuízo. Eu simplesmente tirei a minha responsabilidade, deixei correr em lucro. Quanto mais a odd do Bayern iria subindo, mais eu teria lucro. Só que o Bayern imediatamente fez o 2-1 e aí eu voltei para o 0-0. Tá? Então, cheguei a ver um lucro bacana, mas por ser guloso, por achar que eu poderia pegar um pouco mais e por não esperar também, pelo jeito que o Bayern estava jogando, por não esperar um gol naquele momento, acabei perdendo o lucro, digamos assim. Mas, se a gente for pensar, aquela odd do Bayern realmente estava baixa e o Bayern não estava jogando nada. Então, as características para eu fazer aquilo estavam correto. Tá? Incorreto foi o Bayern, na minha opinião, né? Incorreto para mim foi o Bayern ter marcado imediatamente. Ele podia ter esperado um pouquinho e dado algum sinal, mas beleza. E aí viemos para o último jogo do dia, Porto e Marítimo. Esse jogo eu só fiz os primeiros 20 minutos até o gol do Porto, que foi um gol assim espírita, praticamente, né? Claro, o Porto estava na pressão, estava para cima, mas o Corona fez um malabarismo ali, um golpe de capoeira ali, ninguém esperava. Quando a gente viu, a bola já estava no gol. E aí murchou, né? Eu já estava cansadaço, falei, eu não vou fazer esse jogo aqui porque já estou muito cansado. Mas eu vi um jogo muito corrido, muito, Marítimo indo para cima o tempo inteiro. O Porto, tendo visto o Benfica empatar com o Portimonense, eu falei, cara, o Porto vai tomar essa oportunidade, vai para cima do Marítimo, e o Marítimo tá vindo para cima do Porto. Eu acabei agarrando uma moedinha da stake, colocando lá nos 5,5. Foi guloso, hein? Foi guloso. Fiquei lá, fui buscar e não voltei, né? O Porto teve chance de tomar um empate aqui, não foi uma vez só. Tá? Outro jogo do Porto que eu não gostei. Portista que viu esse jogo, por mais que o Porto tenha ganhado, eu sempre comento, aqui no Brasil tem alguns times que às vezes ganham sem jogar tão bem assim e o pessoal fica, o importante é a vitória. Cara, claro, nesse momento do campeonato o importante para o Porto é somar ponto. Mas não pode continuar jogando tão mal assim, porque uma hora os resultados não vão aparecer quando precisar deles. É o que está acontecendo com o Benfica. O Benfica está há 11 jogos sem ganhar. Uma hora, o fato de você não jogar bem é escancarado. Né? Então o Porto, de novo, aqui na minha opinião, jogou para o gasto, né? Não produziu tantas chances assim. Tá? Foi muito fraco o jogo do Porto, mas ganhou. Né? Poderia ter tomado um empate aqui, que seria um Deus nos acuda empatar em casa. Mas enfim, se você é portista, comenta o que você achou. Eu achei um jogo fraco do Porto. Né, um jogo de alívio, assim, tipo, marcamos o gol, beleza, vamos tentar segurar. Não foi um jogo ofensivo muito bom do time do Porto, o Marítimo marcando muito bem. Tinha um buraco na parte direita, na parte esquerda defensiva do Marítimo, mas foi corrigido e o Marítimo acabou segurando muito bem o Porto. Enfim, esse foi o meu dia de ontem, foi um bom dia. Acho que o pior jogo trabalhado para mim foi o Bayern, que eu acabei vendo um lucro legal, mas esse lucro foi embora. O melhor jogo do dia foi o do Wolfsburger. Mesmo eu tendo pego o empate do Benfica, esse aqui me pagou até mais. Né? Então foi um dia muito bom para mim. Terminei com 60% da stake ontem de lucro, que eu considero excepcional para o meu trabalho. Nessa quinta-feira nós temos o Belenenses contra o Vitória. O Vitória que empatou 3-3 contra o Sporting. Né? Em Portugal tem 2 vitórias. Tem o Vitória Sport Clube, que é esse aqui, de Guimarães, que o adepto chama Vimaranense, tá? Se eu não estou enganado. E temos o Vitória de Setúbal, que na verdade é outro Vitória, só muda o nome, é o Vitória Futebol Clube, lá de Setúbal, que o adepto é o Vitoriano. Não é isso aí? Acho que é isso, tá? Então temos os 2 Vitórias, um fica brigando com o outro para saber quem é o verdadeiro Vitória. Esse aqui é o Vitória Esporte Clube, aquele lá é o Vitória Futebol Clube. Esse aqui é o Vimaranense e aquele lá é o Vitoriano. Esse aqui é um dos que eu pretendo acompanhar, né? Peguei algumas dicas com vocês de que esse Vitória aqui é um time que está pretendendo ser ali um dos 5 melhores times de Portugal. Vem fazendo uma boa campanha, eu tenho acompanhado, é um time muito bom no ataque, perde bastante gol, mas é um time muito bom no ataque, mas tem que melhorar um pouco a defesa. Contra o Sport foi um jogo onde vacilaram demais, principalmente o goleiro deu muito vacilo ali. Mas enfim, vou dar uma chance aqui, vou espiar esse jogo para trabalhar particularmente a equipe do Vitória. Se tiverem muito bem no jogo, trabalhar Leia ou Belenense. Se tiverem até muito bem no jogo, trabalhar back a eles. Mas vou aqui com cautela. Se você tiver alguma informação sobre o time do Vitória, comenta aqui para mim, do Belenense também. Tá? Eu particularmente não conheço o Belenense.
né? O campeonato português, para mim, eu tenho melhores resultados no match odds do que no mercado de gols, então majoritariamente nesse jogo provavelmente eu vou tentar buscar alguma coisa no match odds, dentro dos meus métodos, beleza? Depois temos o Sevilha com o Betis, o Sevilha continua brigando ali por uma vaga na Champions direta, né, contra o Sociedad, o Getafe, o Atlético de Madrid, até para colocar o Valência, né? O Villarreal já é muito abaixo, uma vaga direta para Champions, né? O Sevilha, que é um time majoritariamente de Europa League, adora jogar Europa League, adora vencer a Europa League, mas agora ele está galgando ali lugares maiores, né, na Champions League. Por enquanto está em terceiro lugar. Vai jogar contra um Betis que eu gosto do time do Betis, é um time muito bom de contra-ataque, pelo menos do que eu me lembro, tá? Eu estou fazendo conjectura aqui, mas é em cima da minha lembrança. O que a gente vai ver agora é praticamente um novo campeonato. Então, assim como a gente fez nos outros campeonatos, a gente tem que vir aqui sem muita expectativa. Mas do que eu vi daquele campeonato terminar, era aquele Sevilha que demorava anos para conseguir marcar o seu gol, marcava no final, ou então marcava, tomava um empate e vinha tentar virar no final, né? Vinha tentar fazer o seu gol no final. E o Betis é aquele time de contra-ataque que tem uma defesa muito exposta, mas que contra-ataca muito bem, pelo menos do que eu lembro. Se você tiver outra informação, comenta aqui comigo. Jogo para match odds para explorar ali possíveis correções, possíveis massacres, né? Eu venho para cá sem expectativa, sem nenhum tipo de viés, para deixar o mercado me mostrar. Se tiver dentro do meu método, beleza, eu vou estar dentro. Tá? Eu não vou fazer o jogo do Tondela com o Aves, porque são duas equipes que eu de fato não acompanho, mas se tiver alguém com alguma boa informação sobre isso, os amigos portugueses podem me ajudar. Porém, pela cotação aqui, é bem provável que o Tondela seja muito favorito para esse jogo. O Aves só fez 13 pontos nesse campeonato. Isso é uma campanha horrorosa. O Aves só ganhou 4 jogos dos 25 que ele disputou. Ele perdeu 20 jogos. Meu Deus. Realmente é um desempenho horroroso do Aves. Tá justificada essa loja do Tondela. O Tondela que fez um bom jogo contra o Benfica, tá? Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Comenta para mim o que você pretende fazer nesses jogos dos dois times de Portugal, dos dois confrontos lá da Primeira Liga e também do de Sevilha. E não esquece de falar para mim como é que foi o seu dia de ontem. Fechou? Se eu errei alguma informação que eu passei aqui, peço desculpa. Vocês me corrijam aí, não tem problema nenhum. A gente se vê amanhã. Um bom dia de trabalho a todos. Gestão, hein? Pelo amor de Deus. Abraço.